Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Filosofia Oculta. Nós ainda estamos estudando a nossa primeira apostila. Hoje nós vamos começar a estudar o texto da apostila que se chama Magia e Goécia, primeira parte. Nesse texto, a intenção é explorar a magia na sua vastidão, como conhecida desde a antiguidade. A intenção deste curso é explorar esse tema, a magia, em sincronia com a prática da Goécia, que na antiguidade esteve associada ao termo feitiçaria. Então, magia, magéia, goécia, goeteia, feitiçaria são os termos-chave que nós vamos estudar nesse texto, e a intenção é explorar todo esse universo desde a antiguidade. Então, como sempre, nós vamos estudar a apostila e, quando necessário, fazer algum comentário. Desde a antiguidade, o termo magia tem ganhado conotações pejorativas e tem sido associado a prestigitação e trapaças de todos os tipos. Tanto magéia quanto goeteia eram sinônimos de feitiçaria, um tipo de prática mágico-cerimonial de caráter inferior, devido às inclinações particulares de quem pratica e não pelos métodos ou procedimentos que se realiza. Muito embora esse também seja um tema deveras debatido. Como nós discutimos nas nossas aulas anteriores, existe uma diferença entre o mago e o feiticeiro. O mago se aperfeiçoa filosoficamente. E quando ele se aperfeiçoa filosoficamente, ele desenvolve códigos éticos e morais, através dos quais ele executa sua prática mágica. Diferente do feiticeiro, que vende os seus serviços mágicos a qualquer preço para o benefício dos egos, das demandas da alma animal, tanto de seus clientes quanto de si mesmo. Novamente, a diferença entre o mago e o feiticeiro não são os procedimentos que eles utilizam, mas o caráter, a ética e a moral de cada um. O século III d.C. apresentou uma disputada questão na taxonomia e na definição de suas práticas e qualidade de ritual. Em meio a essa disputa, a teurgia neoplatônica também foi acusada de ter equivalência com a prática da magéia, goeteia, feitiçaria. Jâmblico, filósofo e teurgo, era um homem que combinava o refinamento e a profunda inquirição espiritual filosófica com a devoção e a teofania de um hierofante de mistérios. Ele se esforçou em demonstrar que a teurgia tratava-se de uma prática cerimonial de tipo superior, aliada a um estilo de vida filosófico. Jâmblico ensinava que a teurgia é o complemento religioso cerimonial da filosofia, acreditando que somente a devoção inspirada poderia levar o filósofo a ver, do ver para o ser, em um arrebatamento de estado de união com o divino, a rinousis. Diferente da prática da magia é a teurgia. Enquanto que a magia, enquanto que o mago, embora filosoficamente refinado, a teurgia tem o único objetivo de elevar a alma aos reinos de luz e perfeição, para que ela receba, lá nos reinos de luz e perfeição, os códigos de luz das virtudes dos deuses e conquiste um estado iluminado. Diferente da magia, que também tem esse objetivo através das suas práticas. No entanto, a magia está mais interessada, conforme nós vemos nos papiros, a prática de taumaturgia, ou seja, a materialização no plano físico, no reino da geração,
daquelas demandas que necessitamos e que tentamos suprir através da prática da magia. Seja para fins amorosos, seja para fins financeiros, etc. Magia, do grego mageia, é a arte dos magos, do grego magus. O termo foi amplamente utilizado em toda a região do Mediterrâneo desde a antiguidade e talvez antes. A palavra magia vem da palavra persa magoi, referência a um posto sacerdotal ou alguém letrado em assuntos religiosos, não havendo diferença entre magia e religião. Foram de Heródoto os primeiros relatos sobre os magoi, sacerdotes persas responsáveis pelos sacrifícios reais, ritos fúnebres, divinação por oráculos, interpretação de sonhos, especialistas em maldições, profecias, encantamentos, conjuros e tudo o que concerne aos deuses. Platão também fala sobre os magoi em seu apócrifo Alcebíades, ao citar os professores dos jovens persas. Então, Platão falando. O primeiro desses mestres ensina a ciência dos magoi, o saber mágico de Zoroastro, filho de Horomazes, inclusive a veneração de seus deuses e o saber que cabe a um rei. Os magoi eram paidagogos persas, os condutores das crianças, quer dizer, seus educadores. Platão continua: o mais justo a ensinar o ser autêntico por toda a sua vida, o mais autocontrolado a não ser dominado sequer por um só prazer, para que ele possa se acostumar a ser um homem livre e um genuíno rei, cuja primeira obrigação é ser senhor e não escravo de si mesmo, o mais corajoso, o mais preparado para ser destemido intérprete, ensinando-lhe o que o medo é uma forma de escravidão. Assim, a palavra mago, ela vem diretamente do termo magoi, que era um título sacerdotal persa. Esses magoi persas, eles eram sacerdotes que eram responsáveis pela educação das crianças da realeza persa. Então eles ensinavam filosofia, eles ensinavam o aprimoramento de si mesmo, porque eles tinham que educar as crianças para serem reis, para comporem a corte persa. Então precisavam ser pessoas letradas, senhores de si mesmo, senhores que colocam os ideais espirituais acima dos seus desejos e das suas necessidades pessoais. Então, tecnicamente falando, a palavra mago deriva deste posto sacerdotal de educador e sacerdote. Esses magoi não ensinavam apenas filosofia e a arte de viver, mas também tudo o que concerne aos deuses, ou seja, a magia. Então, estrito sensu, um mago no sentido persa, no sentido sacerdotal, equivale a um sacerdote e um teurgo, como nos mistérios egípcios e como nos mistérios gregos. Os magoi na Pérsia, dessa maneira, eram tutores reais escolhidos por serem mais sábios, justos, corajosos e autocontrolados, sacerdotes da antiga religião persa, o mazdeísmo, tidos em alta estima. É por isso que em seu De Mysteris, Jâmblico prefere associar a Goeteia ao Goés, feiticeiro, e não ao magoi, preservando a interpretação positiva do termo mageia. Ou seja, diferente da tendência que seguia na época de Jâmblico, que era incutir o nome magia, mageia, goeteia e até mesmo teurgia dentro de um contexto pejorativo e criminoso,
O Jâmblico separava bem as coisas. Tanto que no De Misteris dele, ele não utiliza a palavra mageia, ele não utiliza a palavra magoi. Para quê? Para preservar o seu sentido sacerdotal persa. E quando ele se refere ao feiticeiro, ele fala do goés. E mesmo quando ele fala do goés, ele não diz nada sobre a sua prática, mas da sua conduta pessoal. Ou seja, de novo enfatizando que a diferença não está no ritual, não está no método, mas sim no caráter de cada um. Foi Lúcio Apuleio o primeiro a usar essa passagem de Platão para defender a honra dos magoi persas em detrimento das acusações por feitiçaria e a prática clandestina de oráculos. Os gregos e romanos do século I e II d.C., na grande maioria, tinham os magoi como bondosos sacerdotes persas. Apolônio de Tiana criticava duramente a competência espiritual do magoi. Enfrentando todas as críticas, julgamentos morais e preconceitos, a magia, ou a imagem dos magoi persas, sobreviveu até os dias de hoje por sua preservação, podemos dizer platônica, através dos tempos, graças a indivíduos como Apuleio. E os persas eram especialmente críticos com os magoi, cobrando deles as virtudes descritas por Platão acima. Dário I, na inscrição de Berristum, diz: Esmerdes é um falso magoi, um magus. Neste contexto, a palavra magus aparece como uma emulação do verdadeiro magoi, uma espécie de macaco de Tote, que emula, imita Tote como um arquétipo perfeito do mago. Como o macaco não possui um intelecto desenvolvido representado por Tote, ele apenas emula, engana, dissimula a realeza de um mago. Por esse motivo, os feiticeiros são considerados macacos de Tote, diferentes daqueles que representam Tote, os magoi. O abismo entre eles é enorme, e embora pontes tentem ser erigidas, elas acabam por desabar como uma torre de Babel. Novamente, voltando àquela diferença entre o mago e o feiticeiro é, portanto, um macaco de Tote. Por que um macaco de Tote? Tote, vamos nos lembrar, é o deus egípcio equivalente a Hermes. Tanto Tote quanto Hermes representam o quê? O trabalho bem feito do intelecto, da alma intelectual, do Logos. A transmissão que vem do alto, passa pelo sacerdote e sai através da língua. Ou seja, o Logos falando, o Logos proferindo a palavra de criação demiúrgica. Então, um mago, ele se desenvolve, ele se aperfeiçoa para que ele possa encarnar o Logos. Um macaco, ele não tem um intelecto desenvolvido. Portanto, um feiticeiro é como um macaco de Tote. Ele imita um mago. Ele não tem a mesma capacidade, ele não tem o mesmo refinamento, ele não tem a mesma qualidade de mente de um mago. Então, o feiticeiro, ele emula o sacerdote magoi. Então, nos termos aqui do Dário I, o magus é um feiticeiro, é um macaco de Tote que imita os verdadeiros magoi. Mas os gregos e romanos do século V d.C. já tinham uma visão bem diferente destes sábios magoi dos primeiros séculos. Após o século III d.C., iniciou-se um grande debate e perseguição sobre a validade da mageia, aqui identificada como feitiçaria ou goeteia, em detrimento da fé cristã que se espalhava por todo o Mediterrâneo. Após 2 séculos de embates, gregos e romanos do século V já depreciavam e condenavam completamente a prática da mageia. Heráclito de Éfeso, o pré-socrático considerado o pai da dialética, já usava a palavra magoi para identificar os sacerdotes viajantes da Pérsia que frequentavam a corte no fim do século VI a.C., chamando-os de vagantes da noite. A palavra vagante, nesse contexto,
tem o mesmo significado de vagabundo. E Clemente de Alexandria escreveu: aqueles contra as profecias de Heráclito de Éfeso foram direcionados? Os vagantes da noite? Os magi? Os bacantes? Os mânades? Iniciados? Ele ameaça a todos com torturas após a morte. Ele os ameaça com fogo, pois aquilo que o homem acredita ser iniciações nos mistérios são, em verdade, rituais ímpios. Seja como for, os magoi, aqui descrito por Heráclito e Clemente, iniciados nos cultos de êxtase, bacantes, não podem ser comparados aos feiticeiros. Antes, são aqueles sacerdotes itinerantes mencionados por Platão em A República, como agurtes, imantes, sacerdotes pedintes e videntes, e que nos papiros são conhecidos como ritualistas profissionais. Esses magoi, então, já na época de Platão e antes, eles saíam da Pérsia para visitar as cidades gregas e as cortes gregas, oferecendo os seus serviços. Serviços de astrologia, serviços de feitiços para inúmeras causas. E estes magoi, estes sacerdotes persas que viajavam, que eram itinerantes, eles eram duramente criticados na Grécia por inúmeros filósofos, desde o século V, o século VI antes de Cristo. Então você pode ver que a depreciação da magia que nós sofremos nos dias de hoje, ela já vem desde o século V, VI antes de Cristo. Se eles são vagantes da noite, como observa Clemente, é porque são especialistas no conhecimento das estrelas e nos ritos de iniciação. Esses sacerdotes itinerantes, os magoi, frequentavam as cortes, como sugere Platão. Agora, nas palavras de Platão, sacerdotes pedintes e videntes frequentam as portas dos ricos e os persuadem de que são possuidores de um poder dado pelos deuses e fundamentado em sacrifícios e encantamentos. Caso o indivíduo rico ou qualquer um de seus antepassados tenha cometido uma injustiça, poderão corrigi-lo mediante rituais. Ou seja, Platão está confirmando que esses magos da Pérsia, eles visitavam as cortes para oferecer os seus serviços. Essa passagem de Platão nos coloca algumas pulgas atrás da orelha. Ele utiliza as palavras agurtes, sacerdote pedinte, imantes, vidente, ao se referir aos magoi. No entanto, na época de Platão já havia uma distinção entre o vidente, que ocupava um posto oficial na polis, e os sacerdotes pedintes. Então, essa passagem é muito importante, porque ela sugere que Platão fala de um indivíduo polivalente, um especialista que combinava as qualidades de um vidente, mantis, um sacerdote dos cultos de êxtase e iniciação, magoi, e profundo conhecedor de magia negra, goeteia. Vê-se aqui a imagem do xamã, e como tal, ele realizava inúmeras curas. Então Platão está descrevendo os magoi da Pérsia como um indivíduo polivalente. Ele, ao mesmo tempo que ele é vidente, ele pode curar através dos seus rituais de magia karmas de antepassados que muito provavelmente as pessoas daquele tempo já pagavam por esses karmas de antepassados. Ele descreve iniciados, astrólogos, ou seja, esses magos persas, eles eram pessoas extraordinariamente letradas, conhecedores de vários mistérios da iniciação. E isso nos inspira a conhecer a arte como um todo. Estes magoi persas são, portanto, o exemplo perfeito daquele mago que nós temos como arquétipo a ser conquistado por nós
na nossa jornada espiritual. Eurípides, poeta trágico que viveu no século V a.C., narra em seu Orestes que Helena foi levada a Troia por um dos motivos que seguem. 1. Fármacos, drogas psicoativas. 2. Feitiçaria. Ou 3. Foram roubadas pelos deuses. Mas embora Eurípides tenha estabelecido essas 3 hipóteses, ele nada diz sobre um mago que poderia ser capaz de tal feito. No entanto, em seu elogio a Helena, Górgias oferece 4 hipóteses que podem ter levado Helena até Troia. 1. Compulsão divina. 2. Força humana. 3. Persuasão pela palavra, discurso. Ou 4. Paixão. Górgias oferece uma análise da terceira hipótese e equipara o poder do discurso a epoidai, encantamento, explicando como a alma pode ser fascinada por este meio. Ele compara essa fascinação tanto à mageia quanto à goeteia, acrescentando que se trata de métodos que aprisionam a mente. Em outras palavras, Górgias sugere que o poderoso Magoi pode ter fascinado Helena, convencendo-a a partir para Troia. Esse Magoi, um xamã curandeiro da antiguidade, competia diretamente com a medicina hipocrática da época. Sobre a doença sagrada, Hipócrates, nascido por volta de 460 a.C., escreve: os primeiros homens que santificaram essa doença, isso é, a epilepsia, devem ter sido, ao meu ver, do mesmo tipo dos atuais purificadores, mendicantes e outros farsantes. Fingem serem devotos e ter algum conhecimento especial. Essa foi uma discussão direta sobre a epilepsia ser ou não uma doença sagrada, como afirmava os magoi da antiguidade, comparados aos feiticeiros mendigos de baixo nível, o oposto dos médicos ou curandeiros hipocráticos, treinados por Hipócrates. Neste texto, estes sacerdotes itinerantes são os mesmos citados por Platão acima. Algumas doenças que já apareciam naquela época, como a epilepsia, esses magoi diziam ser uma doença dos deuses. Por quê? Porque na hora da convulsão epilética, a pessoa entra num estado de transe, e no estado de transe pode ocorrer um certo tipo de divinação. O que é esse termo divinação? Você vai entender esse termo quando você equipara aquela possessão divina que acontece nas igrejas evangélicas, quando as pessoas começam a falar em línguas divinas. Aquele tipo de possessão extasiante é o que justamente descreve essa divinação. É quando um magoi, ou o praticante de magia, ele convoca a divindade de tal maneira que existe uma teofania e uma rinousis, onde a divindade possui completamente o ovo psíquico, o oxema do magista, onde a consciência dele é suplantada pela consciência da divindade. Esse tipo de divinação ele era frequente nas práticas de teurgia e de magia da época. Por conta dessa aparência e por conta das experiências daqueles que entravam em crises epiléticas, esses magoi diziam que a epilepsia era uma doença sagrada, porque na hora da convulsão, o mago propiciava as condições adequadas para que a divindade pudesse possuir o seu corpo. Um astrólogo do século II d.C., Vécio Valens, dizia que determinados tipos de conjunção produzem um magoi, que é enganador, sacrificador, curandeiro e conhecedor das estrelas, que confunde as pessoas, bandido que falsifica dinheiro e forja assinaturas. Note aqui que o magoi, antes um sacerdote, agora equiparado a bandidos trapaceiros.
Essa comparação serviu apenas para determinar o quanto Wessel acreditava que os Magoi, também usando o artifício da trapaça, eram tão criminosos quanto os bandidos. É interessante notar que foi Hipócrates que, em Sobre a Doença Sagrada, chamou o Magoi de sacrificador. Então, esse é o exemplo claro e típico de que um mago, desde a antiguidade até os dias de hoje, ele é tido como um trapaceiro, um falsificador dos mistérios. E isso fica evidente na guerra, no embate entre os cristãos e os magos e os teurgos. Nós vamos ver mais sobre esse embate, inclusive dentro do Evangelho, na nossa próxima apostila, quando sair a segunda parte desse texto, que é Teurgia e Goécia, parte 2. Aí nós vamos ver mais sobre esse embate que ocorreu entre os Magoi e os cristãos daquela época, e iremos ver da onde saiu toda a discriminação que nós hoje sofremos pela cristandade, pelos evangélicos e pelos católicos. Como eu havia falado para vocês na última aula, é necessário conhecer a história da magia, é necessário conhecer esses detalhes para que você saiba quais são as discriminações feitas contra a nossa arte da magia e por que elas são feitas. Nós vamos estudar bastante isso no nosso curso de Filosofia Oculta. Em O Banquete, Platão nos deu uma boa definição sobre a natureza de um daimon, logo acima. Nessa passagem, note que Platão também conecta os sacrifícios aos Magoi e os ritos de iniciação. Dessa maneira, o que exatamente é um Magoi? Segundo a concepção do homem do Mediterrâneo, da antiguidade, um Magoi é um ritualista profissional, um magista com conhecimento e capacidade para oferecer medicinas, bebidas extasiantes, quer dizer, poções mágicas, ungüentos, etc., curandeiro de almas e flagelador dos inimigos de seus clientes através da magia negra, goeteia, o exercício da magia nos papiros mágicos greco-egípcios. No entanto, como vimos no início do texto, um Magoi em realidade é um sacerdote persa, membro de uma casta real e secreta de iniciados. A um Magoi persa era atribuída a responsabilidade de realizar os rituais de sacrifício, ritos fúnebres, divinação e interpretação dos sonhos. Os Magoi exerciam um papel fundamental no Império Persa. Xenofonte, discípulo de Sócrates que faleceu na Trácia por volta de 354 a.C., chama os Magoi persas de especialistas nos assuntos dos deuses, professores de elite que praticam e ensinam a magia de Zoroastro, sacerdotes que viviam bem próximos aos reis persas. Mas os gregos e romanos tinham outra visão acerca dos Magoi. Considerado uma figura controversa, adorada e respeitada por uns, caçoada e humilhada por outros. Para aqueles que acreditam nele, ele será sempre um vidente, sacerdote, curandeiro e filósofo. Mas para aqueles que o desprezam, ele será uma fraude, um charlatão, um criminoso. Existem aqueles que precisam dele, outros veem nele um perigo à sociedade. Através das fórmulas de magia dos papiros, os Magoi estabeleciam controle sobre as forças da natureza, utilizando uma miríade de criaturas espirituais através de diversas técnicas de magia greco-egípcia. Possuidores deste conhecimento, eles eram capazes de manipular as emoções de seus clientes, libertando-os ou escravizando-os. Eis aqui a diferença de um Magoi e um Goés. O mago trabalha em função da cura da alma de seu cliente. Um feiticeiro trabalha em função dos desejos materiais de seu cliente. A diferença entre magia e goécia é, portanto, inferida a partir do caráter de quem executa, não a natureza ou exercício magístico. Seja como for, é por meio e através dos daimones que os magos e feiticeiros exercem seu ofício. Um mago procura sempre a gnose. Ele é um amante do conhecimento e, portanto, é conhecido por seu saber.
astrologia, alquimia, magia, filosofia, etc. Um feiticeiro preocupa-se pouco com este refinamento intelectual e, neste caminho, é mais moral e eticamente corruptível. Os videntes eram reconhecidos pela polis, mas Sófocles, um dramaturgo grego que viveu em Atenas até 406 a.C., em seu Édipo Rei, se referiu a Tiresias, um respeitado e conhecido mantis, quer dizer, vidente, de maneira pejorativa, acusando-o de magoi, um articulador e sacerdote mendicante, um malévolo magista cujos olhos só se abrem para os lucros. No mundo antigo, aceitar dinheiro pela previsão de futuro, divinação, etc., parece ser um dos elementos-chave para a identificação de um charlatão. Alguns magos sustentam essa mesma posição até os dias de hoje. Eu, pessoalmente, sou inclinado a essa interpretação. Por exemplo, leitura de tarô. A leitura do tarô como oráculo, como meio de divinação, penso eu ser mais apropriado à prática pessoal. Tarô para terceiros, em que você cobra dinheiro para isso, seria uma forma de vender o conhecimento da divinação de maneira pejorativa, de maneira criminosa, de maneira charlatã. Eu, pessoalmente, acredito que o tarô, ou qualquer tipo de oráculo, é uma ferramenta para o conhecimento, para o autoconhecimento, é uma ferramenta para a comunicação com os deuses. No entanto, eu, com muita relutância, às vezes faço consultas de tarô e outros oráculos para alunos e também para amigos e conhecidos de alunos, mas não faço propaganda ou não me coloco como um tarólogo para abrir a porta do meu templo, para abrir a porta do meu santuário, para receber as pessoas e fazer consultas de tarô. Essa é uma arte que eu utilizo para ajudar os meus alunos e para ajudar os familiares e os amigos dos meus alunos. Mas, pessoalmente, eu prefiro utilizar o tarô ou qualquer outro tipo de oráculo para o meu processo espiritual. Então eu sou contra oráculos para terceiros, eu sou contra trabalhos mágicos para terceiros, fazer rituais de goécia para terceiros. Mas essa é uma interpretação pessoal minha, não precisa ser a sua. Ao Magoi também foi atribuída a prática da magia negra, goeteia, o que o equipara em arte ao goés. Ele era acusado de lançar maldições, produzir feitiços de amarração, interferir na vida de desafetos, etc., além da capacidade de curar injustiças cometidas por ancestrais. Distúrbios emocionais e desordens mentais eram tratados como espíritos ruins, cacodaimonos, obsessores responsáveis diretos pelas mazelas. O acometimento por essas desordens e distúrbios, considerados estados de doença, é devido às injustiças e pecados de ancestrais, quase sempre religiosos. A cura de infortúnios como este se dava através de rituais e purificações. Então, essencialmente, para finalizar nossa aula de hoje, a imagem de um mago na antiguidade é a mesma imagem de um xamã. Um homem que conversa com os espíritos, um curandeiro que tira a mazela, que tira a doença, quer dizer, espíritos obsessores do corpo de seus pacientes, de seus clientes. Essa é a imagem do mago da antiguidade, um xamã. Então, a magia, como eu venho falando desde a nossa primeira aula, ela ocorre por meio deste contato espiritual com as criaturas espirituais.
nós vamos continuar os nossos estudos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima aula.